Boa tarde, sou Franciele Rochano, estudante do curso de segunda licenciatura em Pedagogia da Uninter, 2016. Hoje nós vamos conversar com o seu Luiz Carlos Jardim, gaúcho, residente da cidade de Porto Alegre, há mais ou menos 34 anos. Natural de São José do Norte, que fica no interior do estado do Rio Grande do Sul. Nosso assunto é sobre cultura imaterial, que fala sobre hábitos e costumes de determinado lugar ou região. Seu Luiz, boa tarde. Boa tarde. Dentro desse contexto, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os hábitos e os costumes da sua cidade natal. Eu nasci em São José do Norte, vivi lá até início dos anos 80. O que eu lembro dos nossos costumes lá, na época, 75% da população vivia na área rural. E 25%, em torno de 20 a 25% vivia na área urbana. Hoje a situação é diferente lá, porque 80% da população vive na área urbana e 20% na área rural. Na minha época lá de criança jovem, os costumes lá era tomar chimarrão, vivia-se do plantio da cebola. São José do Norte é conhecida como a cidade da cebola por muitos anos. Hoje acredito que não seja mais, até porque a maioria da população vive na cidade. Mas os costumes de lá eram as festas religiosas, que aconteciam no mês de maio e mês de dezembro. Tinha os campeonatos amador. A maioria das pessoas estudavam até o primário, quarta série, em escolas que eram com um professor único, dando as cinco matérias. O que mais que eu posso falar? Como é que foi a infância, a juventude? As brincadeiras, existiam brincadeiras lá? Brincadeira de rua? Olha, as brincadeiras, sim, no colégio a gente tinha o futebol, né, os guris. As meninas, tipo, era outro tipo de brincadeira, era separado, inclusive no colégio era separado as classes. Tinha um lado que sentava as meninas, outro lado que sentava os meninos. Tinha a época do carnaval, que eram os mascarados que visitavam as casas de noite. A maioria das crianças tinham medo dos mascarados. Nas festas tinha as brincadeiras, tinha os parquinhos, onde se fazia aquela coisa de pescas, de brinquedos, até cigarro entrava na época. Mais ou menos por aí. Mas geralmente a criança lá trabalhava, tipo, a partir dos 7, 8 anos já começava a trabalhar. Trabalhava, brincava e estudava. E o senhor passou por isso também. Por tudo isso aí. Eu estudei lá, eu comecei com 7 anos, terminei a quarta série com 11. Até vir para Porto Alegre na década de 80, onde aí eu concluí meus estudos. Mas na época a grande maioria estudava até o primário. E as festas religiosas, elas. Toda a comunidade participava? Era só a comunidade local do interior? Não era a maioria das pessoas, saía ônibus da cidade e do terceiro distrito, que é na localidade de Bujuru. E geralmente as festas religiosas lá era, digamos assim, uma população bem grande. Tinha a festa durante o dia, geralmente eram 3 dias de festa, e tinha os bailes à noite. Hoje em dia a gente sabe que a festa dos navegantes e até a própria festa de Iemanjá, que não é tão conhecida, ela tem bastante divulgação na região ali de São José do Norte e Rio Grande. Naquela época já era forte assim também? Era forte, sempre foi forte. As festas religiosas, inclusive essa dos navegantes, sempre foi forte. Vinha toda a população da área rural e um pouco para a cidade para participar dessa festa. E, de modo geral, o senhor acredita que a cultura do nosso estado e das cidades também em si, elas sofreram modificações ao longo do tempo? Acredito que sim. Hoje inclusive, o pessoal tem resgatado
muita coisa que aconteceu no passado que na época não era nem lembrado na sala de aula. Tem um exemplo lá em São José do Norte, tem uma cavalaria lá que participa de noite, todos os anos, relembrando uma parte de uma guerra que aconteceu no século XIX, que na minha época lá não era lembrado isso. Mas eu acho que, em geral, o Estado tenta preservar aquelas coisas que aconteceram no passado. Eu, como uma população jovem da cidade de São José do Norte, sei que hoje em dia é bastante valorizado o título de Muito Heróica Vila, conquistado na Guerra dos Farrapos durante, né? E esse título, ele era valorizado também nessa época ou nem Não, tanto quanto agora? como eu falei, acho que nem lembrado era. Eu não lembro da época, até o período que eu vivi lá, alguém ter comentado ou participado, não lembro desse evento. Tem alguma coisa que o senhor sente falta de lá? Uma coisa que o senhor gostaria de resgatar novamente? Viver, talvez? Olha, para falar francamente, não. Hoje, até hoje é muito mais, digamos assim, para se viver lá hoje seria bem mais tranquilo em termos de modernização do que na minha época. Na época que eu vivia lá não tinha estrada, não tinha luz, eletrificação rural, a eletrificação de eletricidade, no caso a maioria das pessoas vivia com lampiões. Então havia uma diferença muito grande entre você viver na cidadezinha de São José do Norte e viver na área rural. Poucas pessoas poderia comprar coisas modernas que tem televisão, computador, telefones, nada não tinha naquela época. Então hoje eu acredito que se a gente fosse voltar para lá e viver no interior seria bem mais fácil do que na nossa época. Então, tá, muito obrigado, seu Luiz.